Para hoje, vamos acompanhar a parte 1 do anime Isekai Nonbiri no Oka, do episódio 1 ao 4, onde vai nos mostrar a vida de um jovem doente que teve a oportunidade de reencarnar em um novo mundo, e teve seu desejo de ser um agricultor nessa nova vida realizado, mas como bônus, ele acabou construindo um paraíso de belas donzelas. O nome do anime geralmente sempre tá na descrição do vídeo, mas se você quiser, pode perguntar nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo. O anime começa com o jovem já acordando em um novo mundo, e por aqui temos uma leve visão do futuro, onde várias garotas moravam com ele em sua residência, e essa parte é apenas uma prévia do que estava por vir no futuro do nosso protagonista. Após essa introdução, vemos que o nome do protagonista era Machio Hiraku, e o deus que governava o mundo falava com ele, revelando que ele tinha falecido e tido uma péssima vida anteriormente, e lhe daria uma nova oportunidade, já que ele ter tido uma vida tão cruel, parte da culpa foi dele também. Com isso, ele pergunta o que Hiraku queria para sua nova vida, e ele menciona que gostaria de viver uma vida de agricultor, e como se não bastasse, o deus ainda concede a ele o poder da ferramenta de agricultura onipotente, e por fim ele é transferido para sua nova vida. Acordando em seu novo corpo, inicialmente ele fica encantado por ter um corpo saudável, já que em sua vida anterior, ele vivia em cima de uma cama praticamente. Aos poucos, ele foi descobrindo como invocava suas ferramentas de trabalho, percebendo que não se cansava mesmo após trabalhar bastante, e por fim ele decide construir seu pequeno lar ao redor de uma árvore gigante, e pouco a pouco ele foi se instalando por ali. Mas como o poder do protagonismo é sempre exagerado, ele cortava uma árvore com apenas um golpe, como se fosse papel. Após um tempo, vemos que ele já tinha avançado bastante em suas construções, e já tinha inclusive arado a terra para plantar, apesar de não ter semente alguma para poder cultivar. Mas no dia seguinte, ele descobre que todas as terras aradas tinham sementes brotando, e com isso ele decide criar uma muralha e uma vala, para poder proteger seu recanto de coelhos ferozes que o atacavam, e aproveitou também para fazer uma pequena casa para passar os seus dias. Em certo momento, ele acabou encontrando com dois lobos da floresta, e os chama para poder alimentá-los, mas ele acabou percebendo que um deles estava esperando filhotes, e não demora para que de fato a fêmea começasse a dar sinais de dar à luz, e ele permite que eles ficassem em sua pequena residência. Na manhã seguinte, os filhotes já tinham nascido, e ele decide dar o nome aos lobos de Kuro e Yuki. Depois disso, vemos o deus pensando que enviou nosso protagonista para o lugar errado, já que ele nasceu em uma floresta que era chamada de Floresta da Morte, por ter diversas criaturas perigosas por lá. Voltando para Hiraku, ele descobre que toda a terra que ele arava pensando em qual fruta seria, assim nascia a fruta ou legume conforme ele tinha pensado, e decide criar duas estátuas para agradecer aos deuses, apesar de não se lembrar dos rostos deles. Após um tempo, ele já tinha se adaptado com suas novas companhias, e por fim ele consegue encontrar um pequeno rio. Conforme ele percebeu que o inverno estava se aproximando, precisaria se preparar para poder sobreviver ao frio extremo, e um dos lobos aparece com uma aranha que era capaz de tecer roupas e outras coisas para ele, se tornando assim um novo membro de sua pequena civilização, ganhando o nome de Zabuton. O inverno finalmente chega, mas ele estava conseguindo sobreviver bem em sua nova casa. Passado o inverno, os filhotes de lobo já estavam grandes o suficientes para ir embora, mas logo eles voltaram com fêmeas como companheiras. Porém, em certo momento, ele recebeu um aviso de Zabuton que algo perigoso estava se aproximando, mas era apenas uma garota assustada. Porém, ao chegar perto dela, ela acabou sugando seu sangue e mudando completamente sua aparência para uma forma mais madura, e ao ser atacada pelos lobos, ela acabou voltando para sua aparência mais infantil. Após conversar um pouco com ela, ele decide ajudá-la, e ela o segue em sua horta para conhecer os novos tipos de plantas que ela não tinha visto ainda. Durante a noite, ele percebe que naquele mundo as pessoas eram capazes de usar magia, e o nome da garota era Lulucy, e ela era uma vampira, e estava ali por ter tido uma pequena briga com alguns nobres, e por isso ela decidiu fugir para um lugar mais isolado. O nosso protagonista então, ao perceber a oportunidade que estava em sua frente, chama ela para passar o resto de seus dias ao seu lado, e após um pouco de receio, Lulucy acabou aceitando, mas pensando que ele tinha proposto a ela um casamento, e quando ele percebe o que ele tinha feito, ele confirma novamente pedindo da maneira correta dessa vez, chegando até mesmo a pular de alegria quando ela aceitou seu pedido. No dia seguinte, tudo estava aparentemente calmo por ali, e agora eles já tinham luzes instaladas em suas residências e no banheiro, e por fim, Hiraku descobre o meio de conseguir sal, chegando a ficar assustado com a facilidade de conseguir esse utensílio importante na hora de preparar suas refeições. Pouco tempo depois, eles acabaram encontrando com uma garota anjo, e ela também tinha sido atacada pelos lobos. Após libertá-la, descobrimos que ela conhecia Lulucy, e depois que ela foi atacada novamente, Lulucy diz que ele e o protagonista na verdade eram maridos, deixando ele feliz com a resposta dela. A garota angelical se apresenta como Tia, e ela de fato era um anjo de verdade, se bem que já deu para imaginar por causa de suas asas. Lulucy então convida Tia para poder morar com eles ali também, e não demora para que eles apresentassem as plantações para ela. Conforme Tia foi provando um pouco da vida do campo, no final ela acabou aceitando passar o resto de seus dias ao lado deles, e vemos que novos filhotes tinham vindo também, e esses eram netos de Kuro e Yuki, fazendo com que ele construísse um novo estabelecimento para os lobos infernais, e Tia decide sair para poder ir atrás de novas companhias para poder ajudá-los no desenvolver de sua pequena civilização, e ela retorna com High Elves, mas como o nome de todas elas eram quase iguais, prefiro não citar o nome de todas elas, e ele decidiu aceitá-las em seu pequeno lar, aumentando ainda mais as
construções por ali, e eles finalmente começam a trabalhar na residência das garotas, mas pelo visto ele ficou com um pouquinho de inveja delas. Conforme Hiraku conversava com Lia, a elfa, ele tinha um pensamento completamente diferente dos elfos em si, e a realidade pelo visto era bem diferente do que ele pensava. A civilização dele tinha evoluído bastante, e agora eles tinham utensílios de ferro para poder fazer suas refeições, e como eles agora tinham trigo também em suas plantações, uma das elfas pediu para poder fazer um pão com trigo, e aparentemente tinha ficado muito bom. Lulus então revela que a floresta que eles estavam era território do Rei Demônio, mas ao perceber que ele estava apavorado, o conforta dizendo que aquele lugar era dele, já que ele tinha construído tudo sozinho. Um tempo depois, Zabuton apareceu como uma abelha rainha gigante, que estava apavorada com medo de ser deletada, mas fica feliz quando ele decide deixá-la com vida, e construindo uma colmeia para ela e suas operárias fazerem o mel. Ele então decide fazer um pequeno grande lago para eles, já que tinha encontrado com aquele pequeno rio, e tenta pensar em um jeito de levar água até seu reservatório, chegando a uma conclusão de usar algumas coisas que eu não entendi direito, mas funcionaria bem para levar água até o reservatório deles. E após finalizarem todos os preparativos, por fim eles conseguem trazer água para seu pequeno lago, e inclusive conseguiu alguns peixes como bônus também. As garotas inicialmente estavam receosas de comer os peixes da floresta do Rei Demônio, mas ao ver que era comestível, ficam impressionadas com o sabor que o peixe tinha. Hiraku então decide plantar arroz, e após separar todo o solo para plantio, as garotas acabaram ajudando ele a fazer o plantio do arroz em si, e rapidamente eles concluíram essa tarefa. Após a colheita feita, ele começa a fazer o preparo para deixar o arroz pronto de ser cozinhado, para poder assim ser ingerido como alimento. E no início elas não botaram muitas expectativas em cima disso, mas quando viram o que ele fez e ao experimentarem o sabor do bolinho de arroz fresquinho, novamente elas ficam encantadas pelo sabor, e infelizmente não sobrou nem um pedaço para ele poder sequer experimentar um pouco, já que as elfas tinham pego tudo. Hiraku, ao perceber que as garotas se limpavam facilmente usando magia, ele decide criar um banho para eles, já que ele não era capaz de fazer o que elas faziam, e após explicar como iria funcionar a construção do banho em si, elas finalmente começam a trabalhar no projeto de Hiraku, e Tia teve a ideia de usar slimes para poderem limpar a água suja e purificá-la também. Conforme ele viu que tinha nascido um cogumelo em um tronco de árvore, ele acabou pensando que daria certo imaginar e plantar cogumelos também, e passou o resto do dia fazendo isso. Já no fim do dia, elas pedem para que ele mostre como de fato se usa o banho, e após explicar na prática como tudo funcionava, eles aproveitam para descansar um pouco. Na manhã seguinte, a estratégia dele deu certo, e tinha nascido alguns cogumelos comestíveis, mas novas elfas foram encontradas pelos lobos, e novamente ele aceita que elas fizessem parte de sua civilização. Uma coisa que eu reparei é que por enquanto só aparece garota na civilização dele. Depois disso, vemos Kuro tendo alguns pensamentos sobre seu passado, onde o mesmo era um lobo infernal bem feroz e nunca tinha perdido uma luta, mas ao encontrar com uma fêmea, ele finalmente perdeu sua primeira batalha, e eles passaram a andar juntos a partir de então. E ao descobrirem que a fêmea estava gerando filhotes, em certo momento eles foram atacados por um urso gigante, que por algum capricho ou piedade deixou eles viverem. Em certo momento eles acabaram encontrando com o nosso protagonista, e eles pensaram que ali seria o fim deles dois, mas no final foi completamente o oposto do que eles de fato tinham pensado, já que Hiraku alimentou eles e cuidou bem deles, fazendo com que assim ele ganhasse a confiança dos lobos infernais, que decidiram aceitar o nosso protagonista como seu mestre a partir daquele momento, e Kuro era grato por tê-lo encontrado. Se você quer ver a continuação da história desse agricultor e como ele vai aumentar ainda mais sua civilização, não esquece de fortalecer com seu like, beleza? Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto! E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.